Agora ficou de boa, tá vendo você? Aí, ó, muito bem. Se quiser ir lendo, pode ir lendo enquanto eu vou desenhando aqui esse negocinho, pode ficar à vontade. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência do meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Obrigado, amigo. Vai ter uns 2 errinhos aí para poder fazer a correção. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha o que o cara fala aí, amigo. Ó, a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto. Aí é claro que eu vou precisar do texto para tentar entender o que é que ele quer dizer com esse tensoativo. Aí você fala, como é Tem que eu mais vou... terciário, Solon? Quem o quê? Quem tem mais carbono terciário, seria isso? Exato, exatamente. Isso já é uma característica que ele já diz aí. Exatamente isso, amigo. Professor, Pois não. Ó, Felipe aí. Felipe voltou. Você estava onde? voltei. É porque caiu aqui a internet, eu tive que voltar. Mas, é, anfifílico, aí seria álcool? Não necessariamente. Anfifílico, ele até vai dizendo no texto para você aqui, ó. Anfifílico é quando você tem duas regiões, hidrofóbica e hidrofílica. Álcool é anfifílico, sim, mas não é somente ele que é anfifílico, Ah, entendi. sacou? Ele é um dos. Mas aí ele vai lhe explicar agora que o comportamento anfifílico é aquele que tem a parte hidrofóbica e hidrofílica, que há pouco tempo a gente até falou bastante disso, que o Enem adora esses termos. Tem a parte que tem aversão por água e a parte que tem afinidade por água. Aí ele lhe diz que a substância em questão, ela deve ser aniônica. Quando ele fala de tensoativo, lá na aula do começo de ligações químicas, a gente comenta sobre isso, que é para quebrar a tensão superficial da água, quebrar a tensão superficial da água. Mas no caso, como ele quer que a gente fique preso ao texto, ele quer um tensoativo aniônico. O que quer dizer aniônico? Aniônico quer dizer que tem um ânion ligado à cadeia carbônica. O que é um catiônico? Catiônico é quando tem um cátion ligado à cadeia carbônica, que daqui a pouquinho eu lhe explico isso melhor para você poder ficar bem craque nesse tipo de coisa, já que eles gostam de cobrar, e não é difícil, é só uma questão de informação. Daqui a pouquinho eu vou lhe mostrar mais sobre isso. Aí ele fala, como o Daniel já tinha percebido, os diversos carbonos terciários na cadeia, que compõem a porção hidrofóbica, então carbono terciário, como ele citou aí, e diz que as ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente. Ou seja, ele quer a estrutura persistente. Então, para ela ser persistente, ela tem que ter basicamente duas coisas. Um ânion ligado à cadeia carbônica e tem que ter carbonos terciários. Um ânion ligado à cadeia e carbono terciários. Como é que eu vou saber isso, amigão? Bom, vamos letra por letra para analisar. Na letra A, a letra A já é totalmente absurda. Por que a letra A é absurda, amigo? Ela não tem nem cátion, nem ânion. A letra A não tem nem carga positiva, nem carga negativa. Então, isso aqui não é nem catiônico, nem aniônico. Nem um, nem outro. E, além disso, nem carbono terciário tem. Então, Sei você o tem... que sobre esses parênteses. Isso aí, na verdade, é para ser uma cadeia gigante. Gigante. Aí, quando você coloca parênteses, Daniel, por exemplo, você vê aqui tem um parênteses, e aqui tem 15. Então, isso aqui, em vez dele escrever 15 vezes essa cadeia, ele coloca o parênteses para poder abreviar. Então, só aqui você tem 15 carbonos e aqui você tem mais 20 carbonos. E, na verdade, a nova maneira também que eles estão usando, porque imagina você escrever umas cadeias com 35 carbonos gigantescas, sacou? Saquei, saquei.
Aí eles escrevem geralmente assim. Agora, isso não é nada para a gente. Por que não é nada? Porque não tem carga nenhuma. Então, repara que a letra A já é absurda. Agora, repara aqui a letra B, onde eu quero lhe mostrar. Ó. Isso aí, ó, você está percebendo que você tem um cátion e um ânion. Um cátion e um ânion. Mas quem está ligado à cadeia carbônica é o ânion. Quem está ligado à cadeia carbônica é o ânion. Ânion. Então, esse cara aqui está ligado. Perfeito. Essa aqui está dentro do que a gente quer. Repara aqui na letra C, também é um ânion. Também é um ânion ligado à cadeia, aniônico, ânion ligado à cadeia. Perfeito. Agora, olha a letra D. Quem está ligado na cadeia é quem? É um cátion. Quem está ligado na cadeia é um cátion. Então, a nossa letra D não serve para a gente, porque quem está ligado na cadeia é um cátion. Repara a letra E, vai ser basicamente a mesma coisa. A letra E, você tem aqui ó, um cátion ligado na cadeia. Você vê que todos têm cátion e ânion, cátion e ânion, cátion e ânion. Mas o que você tem que olhar é quem está ligado à cadeia carbônica. Então, a letra E também não é. A letra E também não é. Aí você fala, e agora? Agora temos que olhar carbonos terciários. Repara que a letra B, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos terciários. Cheia. Tanto é que ele fala os diversos carbonos terciários. Perceba que na letra C, tem, mas só tem apenas um. Só tem apenas um. Então, quer dizer que o tensoativo que você está procurando, de acordo com as características que ele deu, é justamente o da letra B. Por que o da letra B? Porque é o único que obedece às características. Quais são elas? Ser aniônico. Aniônico quer dizer o quê? Ter o ânion ligado à cadeia. Então, ele tem um ânion ligado à cadeia. Perfeito, tranquilo. Você viu que o que estava na letra A não tinha nada. Na letra C, estava aqui, tinha. Na letra D, era um cátion, era um N+. E na letra E, também era um cátion, também era N+. Aí depois era só ver os carbonos terciários de acordo com o texto. Carbono terciário, eu tenho aqui 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5 carbonos terciários. Enquanto que o que estava aqui na letra B, eu tinha apenas um carbono terciário. Então, significa dizer que, de acordo com o texto, a letra B é aquela que está coerente, obedecendo a tudo que ele falou. Certo aí, amigos? Aham. Filipão jogador. Já tá bom aí, Filipão? Sim, agora eu tô pelo computador, agora tá. Ah, Agora agora tá show melhorou. de bola. Agora tá show de bola. Eita, uma questão boa aí também, ó, que a galera, muita gente errou essa questão. Essa daí, Daniel, foi considerada uma das mais difíceis também. Agora eu vou lhe dizer, como vocês, eu sei que vocês estão competentes, vocês jogam duro, ficam ligados, vão perceber, mas a maioria da galera errou essa questão, não sei por qual motivo, mas eu acho que é porque assustou o povo. Fica à vontade. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela representação simplificada da capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura de um fosfolipídio. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o grau e o tamanho de saturação das caudas Sumiu. Alô? Alô? Foi Felipão, foi. Não, fui eu, não, foi. Foi Não Ana. sei quem era que tava. Desculpa que minha irmã me atrapalhou aqui, sério Não, mesmo, não. desculpa. Faz parte, fica à Deixa eu vontade. continuar. Não, vou continuar do último ponto. Neste último aspecto, o tamanho e o grau da insaturação das causas hidrocarbônicas nos fosfolipídios, conforme representamos na figura, influencia significativamente a fluidez. Isso porque quanto mais for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas na I e na V. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Obrigado, Ana. Foi, minha gente. Valeu.
Olha o que ele pergunta para você, amigão. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Você fala, e como é que eu vou saber isso? Vocês já estão percebendo, com todo esse nosso treinamento, que o cara, ele assiste muita aula, 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 mas que no fundo as questões do Enem, a gente precisa disso, amigão. Precisa destrinchar essas questões para o cara perceber que não adianta só o conhecimento. A técnica de utilizar a habilidade e a competência é muito importante para que você tenha sucesso na prova. Sem isso, o cara não anda. Então, o que é que ele diz para a gente? Ó, maior fluidez. Você diz, que diabo é fluidez, amigo? Fluidez, ele fala ali, ó, que fluidez é a capacidade de movimento das moléculas. Isso aqui você pode fazer pelo cotidiano, se você quiser, ou então você vai fazer de acordo com o texto mesmo, que é o mais normal das pessoas fazerem. Capacidade de movimento. Ser fluido quer dizer que consegue se movimentar bem. Aí ele fala que o tamanho da cadeia e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas, elas conseguem, de alguma forma, influenciar na fluidez. Então, na verdade, elas influenciam significativamente na fluidez, o tamanho e o grau de insaturação. Olha o que é que ele diz para a gente, para você poder ir fechando o raciocínio. Quanto maior for a magnitude das interações, menor será a fluidez da membrana. Essa questão, na verdade, o Enem, ele vai tentando fazer uma confusão na sua cabeça. Qual é a confusão que ele quer fazer na minha cabeça, amigo? Ele fornece no texto uma informação e faz uma pergunta ao contrário. Como assim, amigo? Ele está dizendo no texto, que a gente vai analisar direitinho, que quanto maior for a magnitude, menor será a fluidez. Aí, na pergunta, ele quer a maior fluidez. Ou seja, ele quer justamente o oposto daquilo que você vai concluir. E isso, muitas vezes, dá um nó na cabeça das pessoas. Então, vamos com calma, vamos devagar. Vamos de novo. O que é que ele diz para a gente? Que quanto maior for a magnitude das interações, menor será a fluidez da membrana. Então, quando é que eu tenho maior magnitude da interação? Magnitude quer dizer quando ela é mais intensa, quando ela é mais forte. E quando é que eu tenho uma interação mais forte? Bom, interação mais forte, que ele fala que é menor fluidez, é quando eu tenho duas coisas basicamente. Quais são as duas coisas, amigo? Bom, aqui o que ele me deu foi uma cabecinha polar e uma insaturação. Eu sei que quando você tem algo do tipo assim, ó, quando você tem isso aqui, amigão, ó, a cadeia saturada, as interações são mais fortes. A cadeia insaturada, ela é mais fraca, é mais fácil de você quebrar, E também, quanto maior essa cadeia, porque quando você tem uma cadeia muito gigantesca, elas interagem mais facilmente, obviamente. Por que interage mais facilmente, amigão? Porque quando você tem alguma coisa muito grande, para poder encostar em outra, é mais fácil. Quando elas são muito pequenas, é difícil de interagir. Por quê? Pelo próprio tamanho. Se ela é muito pequenininha, para ter uma interação de uma com outra, é complicado. Aí você fala, então, peraí, quer dizer que para ela ter uma maior magnitude, eu tenho que ter duas coisas. Sim, quais são as duas coisas? Tem que ser saturada e a cadeia tem que ser maior. Ah, então por isso que ele falou aqui em cima que o tamanho e o grau de insaturação influenciam na fluidez exatamente. Então quer dizer que a fluidez ela vai ser menor quando você tem a cadeia saturada e quando você tem uma cadeia gigante. Aí você fala, deixa eu ver uma coisa. Quando você fala, por exemplo, de óleo e gordura, antes da gente continuar na questão, para a gente poder pegar um raciocínio e voltar para ele, me diga uma coisa. Quem é mais fluido, o óleo ou a gordura, meus amigos? Quem é que flui com mais facilidade, óleo ou gordura? Diga aí. O óleo. Exatamente, justamente. E o óleo, amigão, ele flui com mais facilidade por dois motivos. Por que por dois motivos, amigão? Primeiro que a cadeia do óleo, ela é menor, e os óleos são insaturados. Então, quer dizer que o que ele está me dizendo no texto é basicamente isso. Quanto menor for uma cadeia e mais insaturada ela for, ela é mais fluida. Só que no texto ele está colocando, ele está falando a mesma coisa, só que no sentido oposto. Ele está dizendo que quanto mais saturada,
e quanto maior for a cadeia, ela tem menor fluidez. Aí você fala, certo, amigo, e aí, o que é que eu tenho que saber? Bom, como ele quer a maior fluidez, vai ser justamente o oposto. Ele está querendo de 1 a 5, ele quer que você analise e você diga, para ser mais fluido, ela tem que ser insaturada, e tem que ser menor. Aí você fala, então quer dizer que das bicamadas lipídicas, aquela que flui mais facilmente é aquela que é menor, claro, até porque até no próprio cotidiano, imagine você, se você tiver assim, sei lá, um recipiente com bastante gordura, e um recipiente com um pouco de óleo, quem é que vai fluir mais facilmente? Obviamente, aquele que tem um pouco de óleo. Aí você fala, então quer dizer que eu podia associar isso também? Poderia, mas só que o texto ele vai lhe dando tudo, mas ele quer que você pense o contrário. O que é que ele quer que eu pense? Que maior magnitude é menor fluidez. Então, quanto mais saturada e quanto maior a cadeia, menor a fluidez. Quanto mais insaturado e quanto menor, maior vai ser a fluidez. Então, ele quer que você diga, de 1 a 5, o que é que eu tenho? Repara aqui o desenho. Aí, Daniel, outro desenho novo, ó. Esse desenho que ele deu aqui, ó, essa quebradinha aqui, é insaturação. Então, o que é que isso quer dizer? Que essa primeira cadeia aqui, ó, é uma cadeia saturada e essa aqui é uma cadeia insaturada. Então, perceba como o Enem, de alguma forma, ele vai até se modernizando. Essa aqui é uma maneira que o pessoal já arrumou de fazer as ligações químicas ficarem um pouco mais próximas da realidade. Então, essa é saturada, essa é insaturada, essa também é insaturada, essa é saturada e essa é insaturada. Então, você, se for pela saturação, eu só fico com três compostos que nós temos aqui. O 2, o 3 e o 5. O 2, o 3 e o 5. Agora, como ele quer saber também pelo tamanho, quem vai fluir mais facilmente? Quem vai fluir mais facilmente são as menores. As menores, que seriam A2 e A3. Aí você fala, então temos duas respostas? Não. Por que não temos duas respostas? Porque a 2 é muito mais insaturada do que a 3. Você vê que a 2, todo mundo é insaturado. E na 3 nós temos basicamente duas insaturações. Então, quer dizer que o que ele quer é esse composto aqui. Quem é mais fluido é o menor e mais insaturado. O menor e o mais insaturado. E o menor e o mais insaturado é justamente o composto de número 2. Como eu disse, você podia fazer de duas formas. Ou você vai no cotidiano, sabendo exatamente o que eu estou lhe dizendo. Quem é que flui mais facilmente? Cadeias menores e oleosas. Como eu sei que o óleo é insaturado, eu já iria logo na resposta rapidamente. Mas se eu for no texto, eu vou ter que ler. Ele diz que o tamanho e o grau de saturação, ele influencia na fluidez. E quanto maior for a magnitude, menor será a fluidez. Ou seja, quanto mais saturada e quanto maior for a cadeia, menos fluida ela vai ser. Quanto mais insaturada e menor for a cadeia, aí você vai ter uma fluidez maior. Certo aí, amigos? Professor, Pois não. então, tipo, dá para interpretar, tipo, que tem que ser saturada para ter maior magnitude ou, tipo, tem que ter conhecimento disso? Tipo, ele fala no texto que eu não consegui identificar. Não, tem que ter tipo aqui, ó, maior magnitude. Pronto. Então, o que quer dizer maior magnitude? Mais forte. Aí ele fala aqui, ó, Filipão, que o grau de insaturação e o tamanho influenciam na fluidez. Aí você fala, então, peraí, essa magnitude está associada à insaturação. Quem é mais intensa? É a cadeia saturada ou a cadeia insaturada? Quem é mais forte? A saturada ou a insaturada? Aí tem que ter esse conhecimento pelo texto. Sacou? Entendi. Certinho, amigo? Ok, Agora, obrigado. o problema maior dessa questão não é só o fato do cara saber isso, é porque ele está dando no texto tudo que é menor fluidez. E a pergunta é sobre maior fluidez. Aí, quando faz essas coisas, dá uma confusão na cabeça do peão que você não sabe. Diga lá, quem ia falar? Sou eu. Pois A não. gente estava discutindo no chat que até por biologia, assim, a gente acertou por biologia, né? Porque tem esses desenhos. Mas se a gente for também forçar um pouquinho,
Aqui tem as perninhas tudo abertas, né? É mais fácil de passar. Não, claro, com certeza, é justamente isso. O cara pode resolver essas questões bem rapidamente. É porque, na verdade, depende muito de cada um. E as questões são interdisciplinares de fato. Por isso que o cara tem duas maneiras. A maneira mais rápida seria justamente o cara ver que é mais fluido. Bom, mais fluido é menor e aquilo que é mais insaturado. Então, eu já marcaria logo. Quando eu peguei essa questão, eu fui logo de cara. Aí eu vou ler o texto para ver as informações. Só que aí, para quem não tem esse conhecimento, aí precisa ler o texto para tentar interpretar, que é justamente aí que o cara perde tempo. Mas todas as questões, como a gente vem fazendo aqui, vocês vão fazendo aí também, sempre tem duas maneiras de fazer. 99% das questões tem duas maneiras. Uma mais rápida e uma mais longa. Mas é bom sempre chamar atenção, Catarina. Show de bola.